Está definido o adversário de João Fonseca no Masters 1000 de Cincinnati, sorteio que acabou de acontecer para a primeira rodada e o João vai pegar o número 76 do ranking, o chinês Bu Inchalkete. Bu Inchalkete, para os íntimos, Bu. Vamos falar Bu que é mais fácil. Um chinês de 23 anos e a gente vai passar todos os detalhes no vídeo de hoje. A carreira desse chinês, que títulos ele ganhou, quais são as características de jogo dele, quais são os últimos resultados, quais são os resultados dele em torneio grande. É simplesmente um show de conteúdo aqui no Auge das Quadras e eu tenho certeza que você vai amar. E se você não conhece o nosso canal ainda, eu vou pedir para você deixar a sua inscrição e espera até o final do vídeo. Se o vídeo não for bom, você pode tirar a inscrição. Eu te garanto que o conteúdo vai ser de qualidade e você vai adorar. Então, como a gente tem muita coisa para falar, vamos direto aqui para a tela do meu computador para falarmos sobre o primeiro adversário do João Fonseca em Cincinnati. Bora lá para falarmos sobre a primeira rodada de Cincinnati. João Fonseca tá 47, mas é o atual 49 do ranking contra o Bu, chinês, 23 anos. A gente colocou aí um favoritismo pro João 60%. A gente tá aqui, tamo tamo um sapatinho aqui, tamo, né, eu poderia colocar um pouquinho maior aí, mas não quis correr muitos riscos, vamos dizer assim. Jogo que ainda não tem data e nem horário definido, porque acabou de sair o sorteio. Assim que sair a data do jogo, obviamente a gente vai vir com um vídeo para vocês. E vamos falar um pouco desse chinês, que é destro, tem um backhand de duas mãos, 23 anos, 1,85 m de altura e ainda não tem títulos na ATP. Aí tá vitórias contra a Top 10, mas é títulos na ATP que é zero. Ele até tem uma vitória contra a Top 10, mas tem zero títulos na ATP. Estilo de jogo, a gente considerou aí um jogo de consistência com ponto forte, o forehand. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente das características do chinês e o que o João precisa fazer aí pra ganhar dele. Quando a gente olha os últimos 52 semanas do chinês, ele tá com retrospecto negativo, ele tem mais derrotas do que vitórias, são 32 vitórias e 35 derrotas. E quando a gente considera confrontos contra tenistas bem ranqueados, aí o retrospecto é bem ruim, veja só. Contra a Top 10, uma vitória e 5 derrotas, ainda tem uma vitória. Contra a Top 20, 2 vitórias, 9 derrotas. Contra a Top 50, bem ruim. O João, por exemplo, é um Top 50. 3 vitórias e 19 derrotas. E contra a Top 100, 14 vitórias e 26 derrotas. E destaque aí, o melhor piso dele é o piso duro, que é o caso do jogo contra o João. Ele se vira bem ali no saibro, na grama não teve nenhuma vitória nas últimas 52 semanas, mas é no piso duro onde ele conquistou seus melhores resultados aí. Então tá na sua melhor quadra aí o chinês, que já foi número 64, foi o topo de ranking dele foi 64, hoje ele é o 76. E ele tem, apesar de não ter títulos ATP, ele tem 3 títulos Challenger em 6 finais. Então são 3 títulos e 3 segundos lugares. Desses títulos, todos conquistados em quadra dura. Em Seul, em abril de 23, Guangzhou, em abril de 24 e Wuxi, na China, em maio de 24. Aliás, desculpa, Guangzhou ele foi vice, né? Wuxi e Granby são os títulos dele, todos em quadra dura, em cima de Vukti, Gerasimov e Atmani. E os vice-campeonato, Guangzhou contra o Lloyd Harris, o sul-africano. Depois ele teve um vice contra o Diallo, em Chicago. E a única final dele em um piso diferente do duro foi no Saibro de Turim, onde ele perdeu para o Bublik. Agora, esse ano, em maio de 25, aí o Bu tendo 6 finais em Challenger e ainda não tem nenhum resultado expressivo em torneios grandes nível ATP. E a gente puxou aqui o retrospecto do Bu, tanto em Grand Slam, na quadra dura, e em todos os Masters 1000, para a gente saber como que o chinês ele se comporta nesses torneios maiores. Então, por exemplo, no Australian Open ele ainda não tem vitórias. Em 24 foi eliminado na primeira rodada do quali pro Gaston. Em 25 ele entrou na chave principal, mas tomou um 3-0 do Habib. Agora esse ano no Australian Open não foi bem no Australian Open. Já no US Open não podemos dizer o mesmo. Ele passou bem pelo quali, conquistando 3 vitórias, né? Vocês sabem, né, que os qualis de Grand Slam são 3 rodadas, né? Então é bem difícil entrar na chave principal passando pelo quali. Ele bateu o japonês Uchiyama, depois o Gojo e depois o Karatsev
para perder na primeira rodada por 3-0 pro Casper Ruud. Não deu sorte, né? Pegou um cara muito competente nesse tipo de condição que é o Ruud e acabou perdendo ali na primeira rodada. Vamos para os Masters 1000 em Xangai, 2023. Ele caiu na segunda rodada, tá como V ali, mas é D. Eu já falei que esse design nosso vai passar no RH em breve. É D ali na segunda rodada. Kekmanovic venceu na primeira rodada e na segunda rodada perdeu para o Korda. E em 24, derrota na primeira rodada para o Mikkelsen, um americano, aí em Xangai. Paris, vitória, não passou pelo quali em Paris em 24. Ele venceu o Shevchenko e depois perdeu para o Halis na segunda rodada do quali. Indian Wells venceu a primeira rodada do Bassavared, perdeu para o Medvedev na segunda rodada. Então já em Indian Wells ele já passou da primeira rodada em 25. E vocês vão notar que em 25 são os melhores resultados dele, o que mostra que ele vive aí talvez um dos seus melhores momentos na carreira. Miami passou pelo Norrie, essa é uma grande vitória dele, vencendo o Norrie, que não é o mesmo Norrie de 2 anos atrás, mas ainda é um cara bem difícil de vencer. E depois perdeu para o Alex de Minaur na segunda rodada. Monte Carlo no Saibro, ele venceu o Kjaer na rodada... É que tá... Na verdade, tá estranho tá R1, Q2, R2. Ele venceu o Kjaer, depois ele venceu o Ramos, isso foi quali, então é Q1, Q2, e aí na rodada 1 ele perde pro Lourenço Musetti, mas ele tira 7 no Musetti e no Saibro. E isso já mostra uma qualidade do Bu que eu vou falar a seguir, que é a sua parte mental. Ele é um cara, assim como alguns chineses, é meio... Vou tomar cuidado com as palavras, mas é aquele cara que não respeita muito. O jogo grande não assusta ele, né? Então esse jogo contra o Musetti é um exemplo. Em Madrid, ele perde pro Fernley na primeira rodada. Em Roma, ele perde pro Darderi, também na primeira rodada. Você vê que no Cyber ele não consegue resultados expressivos. E agora em Toronto, ele atinge a segunda rodada, bateu o Kopriva e perdeu pro Lorenzo Sonego na segunda rodada. A gente vai falar sobre o caminho do João, mas antes algumas características do chinês. Ele é um cara, assim como a escola chinesa, agressivo, né? A gente tem visto alguns tenistas aí chineses, é aquele estilo de jogo meio loucão, né? O cara bate forte na bola, procura sempre ângulos, né? Não bate com muita sobra por cima da rede, então bate pesado ali do fundo. É um tenista mais consistente, um tenista de fundo de quadra, movimentação de pernas, cara veloz, e isso é uma característica dos chineses, né? Eles costumam ter um jogo de pernas rápido, um ótimo jogo de pernas, é o caso do Bu. Isso é um ponto negativo no matchup com o João. O que tem de positivo nesse matchup é que ele joga muito com forehand, né? Ele foge muito do backhand, então sabemos que o golpe principal do João é o forehand, e muita gente tenta atacar o backhand do João, só que o Bu ele não gosta de jogar no backhand, então isso vai fazer com que o jogo fique na troca direita com direita. O João tomando a iniciativa rapidamente dos pontos, ele tende a conseguir pressionar o chinês que vai ter que ficar na defensiva. Então esse jogo vai se passar muito em quem consegue a iniciativa primeiro para atacar o adversário. O chinês é aquele cara que, apesar de ser um cara de consistência e tal, ele não vai ficar tendo longas trocas de bola. Ele é um cara que se defende muito bem, né? Mas ele, se tiver oportunidade, ele vai atacar. Ele não vai ficar só jogando ali, defendendo, esperando o erro do João. Isso é positivo pro João. Então o negativo é o quê? O cara se defende muito bem, mas também não é aquele cara que está acostumado com longas trocas de bola. Como a maioria dos chineses também, ele não tem um saque fulminante, então o João pode sim atacar bem o serviço do chinês. E a parte mental, que é o que eu falei, né? Normalmente o asiático em si, né? O chinês, o japonês, são caras fortes mentalmente, né? E é o caso do Bu, ele é aquele cara que vai pegar um adversário, ele vai entrar como zebra nesse jogo, mas isso não vai abalar ele a ponto dele se assustar com o jogo. Então isso é um detalhe que o João tem que tomar cuidado. Na minha opinião, o João é favorito para esse jogo, acredito que o João vença, mas ele tem que entrar ligado, não adianta também entrar com ritmo baixo, errando bolas fáceis, porque aí o chinês vai crescer no jogo, vai ganhar moral, vai ganhar confiança, e aí fica difícil bater. Tem um chinês que chama Zhang, que eu já vi vários jogos dele aí, que é um cara exatamente, é bem parecido com o Bu no estilo de jogo, é aquele cara que se você der confiança e o cara começar a soltar a mão e acertar, é difícil de segurar esses caras, porque quando eles têm confiança, eles costumam crescer demais no jogo. Então o João tem que entrar ligado, tem que fazer um jogo
um jogo, como que eu posso dizer? Um jogo competente logo de início, para que ele não tenha que correr atrás depois, porque aí pode se complicar. No caminho do João, eu gostei, tá, do chaveamento, achei que o chaveamento, mais uma vez, o chaveamento foi favorável, apesar do João ter perdido pro Skullgate, a gente não pode reclamar do chaveamento, ele não pegou um grande cabeça de chave. E aqui é a mesma coisa, o cabeça de chave que ele pega na rodada 2 é o Foquina, que não é dos melhores cabeças de chave, apesar de estar numa ótima fase, isso é verdade também. Depois o Flávio Koboli, também está em ótima fase, mas não é dos super tops. E aí ele só pegaria ali um top 10 nas oitavas de final, Fritz ou Sonego, quarta de final, Rune ou Tiafoe, semifinal, Sinner ou Musetti, final, Alcaraz e Zverev. Lembrando que esse caminho ele é baseado em ranking somente, não é quem a gente acha que vai passar, mas é quem está melhor ranqueado. Premiação. Primeira rodada aí valendo $25 mil, depois sobe para $37 mil, $64 mil e assim por diante, até o campeão que recebe $1.200.000 e 1.000 pontos na conta, né? Não vou ficar falando aqui no vídeo, mas se o João atingir fases... Se ele for passando de fase, a gente vai falando aqui aos pouquinhos o que pode acontecer com o João no US Open, mas eu não vou falar para não zicar. Aliás, eu espero que os membros do Auge das Quadras não exponham as conversas que a gente tem lá no grupo, né? Porque a gente dá opiniões informais lá no grupo e eu tenho a minha opinião informal sobre esse jogo contra o Bull, mas obviamente eu não vou falar aqui para me precaver do que pode acontecer. Então, respeito máximo, tem que entrar firme aí no jogo e conquistar a vitória. Aliás, um abraço aos membros do Auge das Quadras. O grupo tá crescendo, hein? O nosso grupo no WhatsApp tá crescendo, a gente conversa todos os dias lá, os jogos a gente vê junto, comenta. Então, se você quiser fazer parte, vire membro do canal, valorzinho simbólico e faça parte do nosso grupo do WhatsApp que vale demais. Quero a sua opinião, tá? Além da sua inscrição, preciso da sua opinião. João Fonseca vence na primeira rodada, vai ser jogo fácil, 2 sets, 3 sets. Deixa sua opinião aí nos comentários e assim que sair informação do jogo, vídeo aqui no canal. Grande abraço a todos, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.